Vamos todos cerrar os nossos olhos e mentalizar Jesus, ou aquele ser que mais acalma o nosso coração, e orar. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Abençoa todos os irmãos e irmãs, aqueles que passam por provação, dificuldade, aqueles que estão bem, aqueles que estão apreensivos por outros irmãos. A todos nós, Senhor. Agradeço a você pelo dia de hoje e pelo estudo de hoje. Que ele acalente nossos corações e nos passe o conhecimento necessário para a nossa progressão espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Nós vamos fazer um estudo hoje do Evangelho, onde faz aquela parte de menção do joio e o trigo. Então, nós vamos estudar a importância do Evangelho no período de transição. Porque o joio e o trigo nada mais é que essa fase do momento em que estamos vivendo agora, nesse período de transição planetária, onde é necessário fazer essa distinção de joio e trigo. O que seria isso, né? Nós temos na parábola do joio e trigo, em Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 2, de 4 a 30, o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no seu campo boa semente? Por que então veio o joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E aí vem a explicação. É interessante que nessa sequência, os discípulos, quando chegam, né, no lugar onde que eles já estavam sós com Cristo, eles tentam abordar o Cristo para entender melhor essa parábola que eles não entenderam. E aí nós temos no nosso evangelho, nosso estudo, o seguinte: o homem que semeia a semente no seu campo aplica a nós próprios. Demonstra que possuímos um campo de atuação característico do nosso nível evolutivo. À medida que evoluímos, descobrimos a necessidade da seleção de valores que devem ser aplicados nesse campo, que é a boa semente. Representa, pois, a semeadura dos valores morais, intelectuais, representadas pelo Evangelho. Então, a semente, ela vai ser, é uma semente só. Agora, vai ser boa ou não, a depender das nossas atitudes, dos nossos valores morais. Na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta o seguinte: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E ele nos responde: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los, de fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Então a semente foi lançada a todos iguais, simples e ignorantes. Passando pelas provas que Deus impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Um
Uns aceitam submissos essa prova e chegam mais depressa à meta que lhe foi destinada, que é a perfeição. Outros só a suportam lamentando, e pela falta em que desse modo incorre, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, essa meta a que todos nós fomos destinados é a perfeição. A velocidade de alcançar essa perfeição somos nós que damos, aceitando com tranquilidade, com humildade, sendo submissos a provas que nos são colocadas para aprendermos, para provar que estamos melhores, para estar burilando essa parte que a gente ainda necessita para a evolução. Então, quanto mais submissos formos a essas provas, a essas expiações que precisamos passar, mais rápido chegaremos à nossa meta, ao nosso destino fatal, que é a perfeição. E Paulo Alves Godoy fala o seguinte: Deus criou os seus filhos com a elevada destinação de caminharem na senda do bem, colocando-os neste e em outros planetas para desempenho de um longo processo de aprimoramento e edificação, ou seja, a pluralidade dos mundos estão de acordo com a evolução de cada espírito. Em cada lugar vai ter determinadas atividades, missões para serem realizadas e tudo para o processo de melhoria e edificação do espírito. Concedeu-lhes, no entanto, um instrumento eficiente para ajudá-los a vencer os obstáculos e propiciar-lhes aquisições espirituais de onde relevante e permanente o livre-arbítrio. Então, cria os espíritos simples e ignorantes e depois o livre-arbítrio é que vai determinar as nossas escolhas que vamos atravessando ao longo dessas múltiplas reencarnações, vamos melhorando, tendo aquele processo gradativo de evolução espiritual. Mas dormindo, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O que seria o joio? As imperfeições morais são ferrenhos adversários. Quando menos esperamos, somos envolvidos pelas tramas das próprias imperfeições. Daí a importância do conselho de Jesus sobre o orai e vigiai, que está em Mateus capítulo 26, versículo 41. Então, as imperfeições morais, elas é que nos fazem cair nas tramas, como ele coloca aqui, das nossas próprias imperfeições. Essas imperfeições é que levam a gente a escolher caminhos errados, a fazer escolhas equivocadas, por falta de um esclarecimento maior dentro do Evangelho, de colocar o Evangelho em prática. Porque a grande maioria das pessoas que conhecem o Evangelho, mas não praticam o Evangelho. Estão estudando, em todas as religiões cristãs, está estudando o Evangelho de Jesus, mas não as colocam em prática. As imperfeições é que vão nos levar a tropeços e retardar esse caminho, esse trilhar da nossa perfeição. Então, o joio são as nossas imperfeições morais que necessitamos trabalhar para que evitemos novas quedas. Na pergunta 919, Santo Agostinho responde, quando Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quando a gente faz esses questionamentos diários de como estamos, o que fizemos, tudo aquilo que eu fiz durante o meu dia, alguém vai reclamar, alguém tem alguma coisa contra? Eu machuquei alguém, eu feri alguém, eu magoei, né? Então, precisamos fazer essa análise no final do dia para reconhecer aonde estão as nossas imperfeições, onde precisamos melhorar,
porque a escolha de ser joio e trigo é nossa, por causa das nossas atitudes. Então, quanto mais a gente se conhece, mais fácil é de sair das armadilhas de nossas imperfeições. Então, reconhecer as nossas imperfeições é necessário para que a gente consiga evoluir. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por que ele fala isso? Quando é plantado o joio e o trigo juntos, aquela brotar da semente, o primeiro crescimento, você não sabe distinguir quem é joio e quem é trigo. Mas depois que eles crescem, já estão adultos, então na ceifa, aí sim você tem como separar aquilo que é joio, aquilo que é trigo. Colocando isso em nossas vidas, o que seria? Emmanuel, em Vinha de Luz, coloca no capítulo 107. Assim também acontece na vida. Encontramos ações infelizes ao lado de sublimes realizações humanas. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança da vitória final do bem. Então, ele colocando aqui que não existe erro na lei divina. Então, não é um relaxamento, porque deixou o joio crescer no meio do trigo, por que trazer espíritos tão malévolos, tão ignorantes, né, dentro de um lar onde todas as pessoas ali, às vezes, destoam daquele espírito? É justamente por isso, porque ele necessita, aquele espírito ignorante que destoa do meio onde ele está, de uma família que o acolheu, que aceitou aquele espírito que vem errando em encarnações sucessivas, ele reencarna no meio aonde os espíritos que estão ali já estão espíritos mais amadurecidos, mais ligados à prática do bem, da lei de amor, em que a convivência com aqueles espíritos vai despertar nesse espírito ainda na ignorância a aflorar as suas virtudes que estão ali dentro. Então, é para que a vitória do bem prevaleça, no sentido de convivendo com aqueles que praticam a lei de amor, você vai conseguir transformar um espírito que já vem em diversas encarnações equivocado. Então, muitas vezes nós vemos um espírito que destoa de uma família, que destoa de um meio, mas é de propósito, para que ele possa aprender ali a lei de amor e conseguir fazer a sua transformação. E nesse processo, ser chamado mais na frente realmente de trigo, né? Onde as suas atitudes vão ser semelhantes àqueles espíritos que estão ali à sua volta na prática da lei de amor. Em Reforma Íntima, na parte Sem Martírio, de Hernance do Fogo, não é exterminar o mal em nós, e sim fortalecer o bem que está adormecido na consciência. Não é reprimir, mas educar os nossos sentimentos. A mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção ao que já conquistamos. Não queira destruir a sombra, ela desaparece com a luz. Então, fazer a nossa, o foco, porque todos nós temos essa centelha divina, como coloca no Livro dos Espíritos. Nós nascemos com a perfectíveis, nascemos com a centelha divina. Todos nós somos deuses, basta que essa consciência seja aflorada, ela está adormecida. E com isso, vamos fortalecendo o bem que há em nós, fortalecendo essa consciência do divino que há em nós. Então, quando a gente convive com pessoas no meio onde isso é possível, nós vamos aflorando este bem que já existe em nós. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros:
colhei primeiro o joio. O plantio pode ser feito por qualquer um de nós. A ceifa, porém, cabe a tarefeiro sintonizado com as fontes do eterno bem. Na hora da produção de frutos, em que será perfeita a distinção entre ambos, já não haverá perigo de equívoco. Então, quando ele coloca, colhei primeiro o joio, os ceifeiros, eles já são espíritos superiores que já sabem distinguir espíritos realmente que são bons, que já estão transformados, falsos espíritos bons e espíritos ignorantes. Por que a gente fala falsos espíritos bons? Quando a gente lembra de o livro Nosso Lar, em que André Luiz, acompanhando um socorro, em que alguém está pedindo socorro nos muros do nosso lar, e lá está um espírito de uma mulher pedindo socorro, querendo entrar em nosso lar, ser acolhida. E ele fica sensibilizado com aquela situação, mas ela não é permitida entrar. Mas ele, como assim? Mas ela está pedindo ajuda. E quando eles falam que não vai deixar ela entrar, ela xinga, ela esbraveja, porque ela não estava ainda transformada. Ela tinha sido uma enfermeira que provocou diversos abortos e carregava nela a impressão no seu perispírito, todos aqueles fetos que ela matou. Mas na sua cabeça ainda tinha como certo aquilo que ela fez. Ela não havia feito a sua transformação realmente de arrependimento daquilo que ela fez durante muitos anos de sua vida. Então, ali é um joio, né? Quem está tentando ser visto como trigo. É um espírito que está errado, um espírito que ainda está na ignorância, que não entende os seus erros, não aceita que errou, tentando burlar a entrada de nosso lar. Nós, muitas vezes, não sabemos, no nosso nível evolutivo, quem é um verdadeiro espírito bom e transformado e os espíritos ainda arraigados ao mal. Mas os ceifeiros, que são os representantes do Cristo, que são espíritos superiores, esses sabem distinguir. Porque quando o espírito está amadurecido, para os espíritos superiores, não existe segredo, né? Tudo está na nossa aura, no nosso perispírito, está tudo ali determinado. Todo o nosso passado está impresso. Basta ter olhos para ver. Então, os espíritos superiores vão conseguir distinguir muito bem quem são espíritos transformados, arrependidos e quem são aqueles espíritos ainda arraigados ao mal. Então, o joio seriam aqueles espíritos que ainda não conseguiram se transformar, se arrepender daqueles atitudes equivocadas que ele teve. E o trigo são os espíritos mais transformados na lei de amor, que já pratica a lei de amor no seu dia a dia. Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo juntai no meu celeiro. Vendo aí a lei de causa e efeito agindo de forma inderrogável. Encaminha o ser a novas experiências. Então, o trigo vai seguir o caminho para esferas melhores. E o joio vai ser jogado ao fogo. Na nossa concepção, ele vai ser encaminhado para outros planetas em que seria muito difícil essa saída de um planeta que está no nível de evolução como está o nosso, em que já evoluiu na informática, já evoluiu a ciência, a saúde, nós progredimos demais, e você ir para um planeta onde que está lá no início da civilização, que ainda está começando a entender da agricultura, né, fazer os primórdios das civilizações. Então, ele vai ser levado para esse tipo de planeta, onde a maioria dos espíritos ainda estão mais para o lado do mal do que do bem.
como a vibração dos espíritos, chamado no caso aí de joio, em que estão equivocadas suas ações, em que fazem o mal pelo mal, por atração magnética, por vibração, por sua maneira, pelos seus pensamentos serem semelhantes àqueles espíritos, ele vai ser atraído para aquele lugar, aonde com novas experiências, ele sendo um espírito que já conhece muito da saúde, da evolução da agricultura, da ciência como um todo, ele vai auxiliar aqueles espíritos que estão saindo do primitivo. E ocorrerá então a ceifa profetizada na parábola. Os bons permanecerão no mundo, pois no Sermão da Montanha aprendemos que os mansos herdarão a terra. E os que obstinadamente persistirem na prática do mal, após esgotado todos os recursos dos benfeitores espirituais no sentido de conduzi-los à senda do bem, serão desterrados para planetas ainda em fase incipiente de evolução, onde ainda reina o pranto e o ranger de dentes. Então, esses espíritos arraigados ainda ao mal, ao equívoco, que não se arrependeram, que não querem fazer sua transformação, eles serão levados para planetas onde colocou aqui, ó, na fase incipiente da evolução, onde está saindo do mundo primitivo e prova e indo para o mundo saindo do mundo primitivo, indo para o mundo de provas e expiações, como estamos hoje. Mas seria a Terra há mais de 5.000 anos atrás, 10.000 anos atrás. A Gênese, no capítulo de A Geração Nova, fala o seguinte: havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, constituiriam obstáculo ao progresso. Então, chegando a um determinado ponto de evolução que o planeta Terra está adquirindo, é chegado esse grande momento de emigração, aonde aqueles espíritos arraigados ao mal serão chamados para ir para um outro planeta que se afinizam melhor do ponto de vista de vibração. Então, a Gênesis também falando sobre esse assunto. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que habitam os bons predominarem, por meio do progresso moral, praticando as leis de Deus, que o homem atrairá para a Terra e os bons espíritos dela afastarem os maus. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará. Isso está no Livro dos Espíritos, é uma resposta de São Luís a uma pergunta de Kardec. Então, o mundo, o planeta Terra, para ser realmente um planeta regenerado, vai depender de nós, dos habitantes da Terra, a fazer essa prática da lei de Deus, a prática da lei do amor. E essa transformação da humanidade é que transforma, né, o mundo, como a gente sabe. Então é a pergunta 1019. Poderá jamais implantar-se na Terra o reino do bem? Então, aquela lá seria a primeira parte da resposta e essa é a segunda parte da resposta. São Luís diz o seguinte: então, os espíritos do mal, vou voltar aqui só para a gente ver o que ele coloca, predita foi a transformação da humanidade e nos avizinhais do momento em que se dará essa transformação. Então, os espíritos do mal, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens do bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis aí a sublime alegoria do paraíso perdido?
Então, quando falamos do paraíso perdido, lembramos da história de Adão e Eva, da Gênesis da Bíblia, em que eles perdem o paraíso. Eles viviam lá no Jardim do Éden, e quando Eva e Adão comem o fruto proibido, eles perdem aquele paraíso, que nada mais é que são os erros, né, nossos, perdendo a questão do paraíso, nesse caso, a planeta Terra. Se você está aqui hoje e sai para um planeta que é saindo do mundo primitivo, iniciando o mundo de provas e expiações, é um planeta muito atrasado, em que nós vamos estar bem adiantados em relação aos espíritos que ali estão, do ponto de vista científico falando, e quando a gente trabalha para o outro, ajudando o outro, estamos aprimorando a nós mesmos. Então, mesmo que eu queira promover uma melhora na agricultura, uma melhora na saúde, pensando no meu bem-estar, se eu estou promovendo esse conhecimento e melhorando o bem-estar de todo mundo, isso vai me auxiliar, porque eu estou ajudando as pessoas, mesmo que indiretamente, isso vai ajudar para que eu melhore o meu campo vibracional e possa um dia retornar ao meu planeta de origem, que é o planeta Terra. E finalizando essa parte, né, nós vamos, antes dessa finalização, a gente faz aqueles questionamentos, né? Quem somos nós hoje? Nas nossas atitudes, em nossas escolhas, nós somos mais joio, nós somos mais trigo. Precisamos estar neste questionamento, porque quais são as minhas atitudes? Eu já consigo exercer o básico da lei de amor, a perdoar, a tolerar as imperfeições alheias, praticando a indulgência? Eu realmente pratico a caridade, principalmente os próximos, mais próximos de mim, que são meu círculo familiar, meu círculo de amigos, que às vezes é fácil eu praticar a caridade para quem é de fora, mas não consigo praticar a caridade para as pessoas do meu convívio, porque eu tenho essas restrições. Então, tudo isso faz parte desse processo de melhoramento, de auxílio, para que eu possa saber realmente quem eu sou, aonde eu estou nesse processo aí de joio e trigo. Eu já consigo fazer realmente o bem de coração, tentando melhorar também todos aqueles que estão à minha volta, mesmo aquelas pessoas mais difíceis, eu estou conseguindo perdoar, eu estou conseguindo ser, eu acho que uma das coisas mais difíceis mesmo é ser indulgente, no sentido de aceitar o outro com todos os seus defeitos. A gente tem uma dificuldade muito grande disso. Então, precisamos pensar como estão a refletir isso constantemente, fazer aquela reforma íntima diária. O que eu preciso melhorar amanhã, o que eu deixei de fazer hoje. Então, refletir no meu dia a dia, nas minhas atitudes, o que eu fiz, o que eu me excedi, o que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer, e muitas vezes quando a gente deixa de fazer o bem, nós estamos ajudando o mal. Então, até quando a gente deixa de fazer, a gente pode ser considerado também um auxílio do caminho do mal. Então, tomar cuidado, porque precisamos estar sempre atuando, agindo no favor do bem. Então, finalizando a mensagem de Bezerra de Menezes, transmitida por Divaldo Franco, ele nos fala o seguinte: reencarnar-se, para todos os espíritas essa mensagem, em favor da nova era. Não é a primeira vez que vos comprometestes enganando-vos, mas esta é a oportunidade final, optativa para a glória da imortalidade ou para a anestesia da ilusão. Confiando em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos delegou a honra de falar em seu nome, e em seu nome ensinar, curar, levantar o ânimo, construir um mundo novo, rogamos a Ele, nosso divino benfeitor, que a todos nos abençoe e nos dê a sua paz. São os votos do servidor humilíssimo, o paternal de sempre, Bezerra. Ele nos faz, né, nessa primeira parágrafo, falar da nossa missão aqui, né, qual é o nosso destino
Porque nós, como ele coloca aqui, não é a primeira vez que comprometemos e ainda nos enganamos. Essa é a oportunidade final para que saibamos herdar a terra, sendo mansos, humildes, misericordiosos, para que a gente consiga praticar essa lei de amor no nosso dia a dia, sermos espíritos mais humildes, para reconhecer aonde estamos errando e conseguir fazer a nossa transformação moral. Então, o tempo é hoje, o dia é hoje, é não deixar para amanhã nenhum momento de oportunidade de fazer a prática do bem, da caridade, do amor. Não deixar para amanhã a exercer o perdão, não deixar para amanhã a nossa empatia com nossos irmãos sofridos. Precisamos, sim, hoje, agir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos ter realmente o direito de permanecer na Terra, ser conquistado, que tudo é uma conquista. Então, que neste momento, fechemos os nossos olhos, elevar nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Vamos fazer a nossa oração final, agradecendo a oportunidade de termos a doutrina espírita nos esclarecer tão bem sobre essas parábolas, esses ensinos do Cristo que nos deixam há mais de 2000 anos as pistas para que saibamos seguir o caminho do bem, saibamos fazer a nossa transformação moral e entendendo, através da doutrina espírita, os porquês de tudo isso, entendendo todos os caminhos que precisamos passar. Nosso Senhor, agradecemos por tudo, abençoe a todos nós, hoje e sempre, e assim seja. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje e com a paz de Jesus encerramos a nossa fala de hoje. Um grande abraço a todos.